Bem-vindos, o meu nome é Balázs József e sou o adido cultural do Consulado-Geral da Hungria em São Paulo. Este vídeo faz parte de uma série de entrevistas feitas com sobreviventes do Holocausto de origem húngara, residentes no Brasil. Os vídeos são feitos por ocasião do Dia Húngaro das Vítimas do Holocausto. E neste vídeo entrevistarei o Sr. Gabriele Braun. E muito obrigado, Sr. Gabriele, por ter aceitado nosso convite. E gostaria de saber, no início da nossa conversa, nossa entrevista, como foi a sua infância, como começou a sua vida. Se nos poderia resumir, por favor. Bom, eu nasci em Budapeste, Buda, exatamente. Até eu fiz a escola primária lá em Budapeste e também, na ocasião, se chamava ginásio, que é colegial, né? Eu fiz também lá 7 anos, mas fui interrompido antes um pouco, depois que comecei, quando... Bom, antes de mais nada, é o primário, né? Sim. No primário, eu tive uma coisa que me lembro sempre, justamente a respeito dos judeus. A professora de religião falava que Deus não sempre une as pessoas, ou, em geral, quer dizer, muitas vezes isso demora. É justamente os judeus que são culpados da morte de Jesus, agora que estão sendo unidos. Isso foi uma coisa que me chocou, apesar que ainda nem tinha a consciência de ser judeu, porque eu fui batizado com 6 anos. Eu fiz justamente a religião católica. E quem falou foi a professora da religião católica. Bom, isso foi uma coisa que eu lembro até hoje, não é? Depois, eu fui admitido no colegial, que também começou com outro problema, porque no colegial eu queria frequentar o colegial que ficava perto da minha casa, que era os cistercitas. Não fui admitido com a desculpa que os meus pais não eram casados religiosamente. Isto foi Então, desculpa, em que ano foi isto? esse foi em 1942, mais ou menos, 40 por aí. Já a guerra estava acontecendo, então, podemos dizer. Foi antes ainda de 44 que os alemães... Aí, então, eu não fui admitido e aí os meus pais se casaram na igreja só para facilitar e não adiantou nada. Aí, então, eu fui admitido numa escola do município de Budapeste, onde, outra coisa, o diretor, vice-diretor da escola, subiu num palco no corredor, quando tinha muita gente lá, na ocasião, e falou que nós vamos admitir só 4 judeus. Mais uma, quer dizer, aí todo mundo ficou sabendo. Na verdade, eu não era nem de religião judaica, já era católico, mas mesmo assim contava como judeu. Bom, isso já foi uma coisa bastante desagradável, porque muitas vezes, por causa disso, que eu fui... Sofreu discriminação? discriminado. Bom, então isso foi ainda no colegial.
no colegial, por causa todas essas coisas, eu fui o pior aluno da classe, fiquei. Tanto é que depois saí para fazer particularmente. Sim. Aí entraram os alemães em 1944. Uhum. Então, era precisamente isso, então, que eu queria perguntar também, que já que estávamos nos aproximando da guerra em termos de datas, o que aconteceu, então, durante a guerra com o senhor, com a sua família? Nos conte, por favor, essa parte mais difícil imagino que É, seja a mais difícil da sua vida e lembranças bem pesadas. exatamente. Então, em 1944, quando os alemães entraram, vieram as leis, não é? Começou a estrela amarela, que a gente tem que portar, tudo isso, apesar de eu não ser, mas continuava como judeu. Uhum. E aí, então, a gente tinha que mudar num prédio que era justamente para judeus, com a estrela amarela por fora, do portão da entrada, e a gente viveu lá durante todos os 44, quer dizer, até a, aí começou em 15 de outubro de 44 que os nazistas húngaros pegaram o governo. Até Sim, lá era mais ou menos, mas eu não frequentava mais a escola, não tinha sim, mais produção. Bom, em 1944, a gente aí não conseguiu nem ficar mais naquele prédio. A meu pai não queria ficar, por toda razão, e a sim. gente começou a viver com papéis falsos, Uhum. como se fossem cristãos. E a gente foi mudar num parente, era a esposa do primo do meu pai, que era cristã. Sim, O primo não era, mas o primo estava longe, estava justamente prestando serviço de. Como era aqueles judeus que eram chamados, mas não como soldados, mas para fazer serviço, não é? prisioneiro de guerra, para É, fazer trabalho forçado, né? Uhum. trabalho forçado, mais ou Sim, menos. E ela vivia sozinha nesse apartamento, ela nos acolheu lá e nós ficamos lá. Nesse apartamento tive duas coisas, bom, três, na verdade. Primeiro, veio uma vez um bombardeio russo, uhum. e era quinto andar, e a gente não podia descer no porão, porque ia ser descoberto. Era um choque tremendo para mim. Eu quase fugi para baixo, mas meus pais me pegaram. Quer dizer, era um choque tremendo que até hoje eu sinto. Sim. O Depois, chão, o chão tremeu, todo tremeu, imagino, né? Sentiu isso é como se uma fosse um coisa. terremoto. Uhum. Era porque o bombardeio era até perto, a gente caíram bombas e eu queria descer e não podia descer. Então, era coisa terrível. Ainda por cima, duas vezes aconteceu que uma vez veio uns húngaros aí dizendo que são do partido nazista, que não eram falsos, mas queriam dinheiro. E Uhum. por causa disso, é, meu pai deu dinheiro, eles foram embora, mas, na verdade, a minha sorte era que eles queriam que eu ficasse no apartamento e meus pais saíram. Eles saíram. Eu fiquei lá sozinho com um cara lá, não sei, porque não vi, porque era num quarto fechado, ele estava num outro lugar, mas lá no Sim, apartamento. É sorte minha que os meus pais encontraram um amigo padre, que era amigo nosso. Esse padre veio, era militar, padre militar. Ele sim. subiu no apartamento e mandou os nazistas embora. Aí me Hum. pegou e me junto com os meus pais. Depois ainda a gente voltou.
apesar de tudo que não tinha jeito de ficar em outro lugar, a gente voltou e mais uma vez aconteceu que um cara que era, se disse SS, ele estava convertido, era húngaro com ele, que era também SS, mas não sei se era verdadeiro. Ele também queria dinheiro. E aí também deu com dinheiro, deu para resolver. Bom, aí então, depois de tudo isso, não podia ficar mais. Meu pai arrumou um apartamento de um prédio em construção. Uhum. Era outra parte de Budapeste, bem longe. Isso já foi em que mês? Já foi final de 44 ou início de É final 45? de 44. Uhum. Mas meu pai já arrumou papéis da Suécia, que é esse Uhum. famoso Vedlever, que não sei em português, nem sei como dizer aquele papel Um não me lembro. visto? Um visto? Não. Aí, então, Uhum. mas ele ainda não estava, não sei. A gente foi desse prédio, ficou lá 5 dias, não tinha nada ligado ainda, não tinha gás, não tinha luz, não tinha nada, mas tinha que ficar lá para segurança. Sim. Aí fizeram finalmente aquele bairro onde ficavam aqueles que tinham essa famosa carta de De eu não sei saída, outra, é de Wedler, aceite. é Wedler. Uhum. É uma carta de aceite, É, de aceite de entrada em outro país. podia, Uhum. era como se fosse cidadão sueco. Uhum. Quer dizer, era só a proteção da Suécia. É Uhum. que era, na verdade, que o Hungria conhecido o Wallenberg, que fazia tudo isso. Sim, com Eu, certeza. e com a Grande minha família, diplomata. Uhum. a gente deve reconhecer que a gente deve a vida a ele. Sim, Aí sim. a gente ficou lá, e aí ficou lá até a entrada dos russos. Sim. Então, eu mais ou menos isso, quer dizer, até a entrada dos russos, era mais ou menos isso que eu sofri. Mas era isso em poucas palavras, né? Mas imagino que essas mudanças foram feitas de forma escondida à noite para não serem notados, para esses movimentos não serem assim notados pelos soldados, os nazistas, Bom, imagino. olha, a mudança para a primeira vez, quando fomos lá na Mulher da Prima, foi durante o dia, mas bastante escondido, Sim, né? imagino. Agora, quando a gente foi na casa sueca, aí já Uhum. foi uma coisa oficial, quer dizer, mas isso não era uma garantia 100%, porque mesmo eu vi com os meus olhos num prédio vizinho que pegaram, não sei, eu acho que não era porque tinha de Portugal, tinha do Vaticano, tinha várias assim, não é? Que Sim, era então, papéis que diziam que era cidadão, protegidos, sim. mas os alemães, os nazistas, especialmente os nazistas húngaros, nem sempre consideravam isso. Eu vi Aham, com meus olhos levar muitos judeus de um prédio vizinho, aham. apesar de tudo. Mas nós tivemos sorte e ficamos nesse prédio dos suecos. Sim, aliás, outro entrevistado nessa série de entrevistas também comentou que estava num edifício, num prédio destes. Esses prédios ficavam perto do Danúbio, certo? No Exatamente, de um distrito bairro 13. específico. Sim, Bairro específico perto da Ilha de Margarida. isso. Uhum. Hoje se chama Lipotvaros. Chamava Sim, sempre se chamava o- Lipotvaros. É. Então, sim, essa é uma região que era praticamente fazia só lá, essas vezes, só ficava todos eles lá. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, até vamos dizer, liberação, entre aspas,
para nós era Sim, liberação. obviamente, Para nesse nós era momento, liberação. sim. Então, é mais ou menos isso que eu. Agora, como disse, eu tive muitos problemas, Uhum. especialmente na escola, porque Sim. sempre já judeizinho, até me lembro que uma vez eu estava viajando acho que no bonde, no ônibus, eu estava olhando na janela, um menino lá de baixo me falou, ah, judeuzinho, quer dizer, foi Uhum. coisa normal. Hum. Toda hora Sim. foi isso aí. Era assim, uma perseguição generalizada na É, sociedade, era generalizada. uma Os sombria. meninos também, quer Sim, dizer, sim. Imagino que foi. a infância foi aí bem pesada e aí culminou na guerra e finalmente, então, quando terminou a guerra e a família conseguiu, graças a Deus, sobreviver. Gostaria de saber o que aconteceu logo após a guerra, onde a família ficou, se ficaram na Hungria, e quando e como chegaram no Brasil. Como foi essa parte? Bom, aí também não foi uma coisa tão fácil. Depois da guerra, primeiro nem a gente nem pensou, mas a gente ficou pior porque meu pai, o meu avô, tive uma pequena fábrica. Uhum, Então, lógico, começaram logo a pegar, nacionalizar. Então, a gente achava que a gente ia sair da Hungria, que não tinha mais condição de ficar. Só que meus pais ainda não tinha condição de receber passaporte. Talvez, foi dito, ele teve um caso forçado com a polícia econômica. Ele teve, além da fábrica, teve uma loja. E na loja entrou um cara, ele vendia o atacado e vendia no varejo. E sim. veio um cara, acho que tudo foi já programado. Veio um cara aí e ele queria comprar uma coisa. E meu pai vendeu, mas Uhum, vendeu com preço de varejo. Aí sim. ele foi na polícia econômica e disse que ele, como atacadista, devia ter recebido com preço de atacado. Uhum, Meu pai teve aí um processo contra ele. Então, por causa disso, é verdade que por causa disso, não conseguiu passaporte. Eu também, não sei, milagrosamente consegui um passaporte para poder sair da Hungria. uhum. Isso foi que Só ano? que isso foi, eu saí da Hungria em 1948, 48. Aham. mas na verdade, começou em 47, porque em 47 eu consegui o passaporte, eu queria ir na Itália. Na Itália, eu tinha os meus avós maternos, que viviam já desde, desde já antes de casar, já meu avô já vivia. Antigamente, aquilo lá tudo era monarquia. Ele vivia, hoje é Croácia, onde ele Isso. morava. Depois ele mudou para Fiume, que Uhum. hoje também é Perto do Croácia. mar Adriático, né? Mas o Fiume era húngaro. Sim. Ele vivia lá. Só que quando isso também virou Iugoslávia, depois da Segunda Guerra, não é? Aí eles tinham que ou sair ou ficar Iugoslavo. Não queria ficar Iugoslavo, foi da Itália, morar Uhum. na Itália. Então, por causa disso, eu fui pensado que ia lá ficar com eles. Como meus pais não conseguiam sair da Hungria, eu, com milagre, podia receber o passaporte, eu podia ir na Itália, ficar com eles. Uhum. Só que os italianos demoravam um ano para conseguir o visto lá, do italiano não queriam dar o visto, mas finalmente conseguiu o visto. Uhum. Em 48, em dezembro, exatamente no Natal, Aham. eu fui lá, até falei para que ia voltar, lógico, não ia falar que ia ficar lá.
Sim. Então, falei que ia para Natal, era uma boa ocasião. Passar o Natal no Natal, estrangeiro. eu fui Aham, lá visitar os meus avós. aham. E até na fronteira da Áustria, o policial falou, mas o senhor não como que o senhor não vai voltar? Até ele falou, eu não, eu vou voltar. Eu falei para todo mundo, meu amigo falou, você é louco, você é idiota, você vai voltar. Eu vou voltar. Eu não podia dizer a verdade, que não ia É, voltar. melhor não, né? É. Então, aí Mas- eu fui com o passaporte Uhum, e cheguei na Itália, eu fiquei com meus avós lá na Itália. Porque aham. os meus pais não conseguiram sair da Hungria, de Porque não jeito conseguiram nenhum. passaporte? Não Não conseguiam queriam passaporte? passaporte. Não. Aí, então, eles queriam fugir. Foram Aham, presos na fronteira, ficaram 3 meses presos, por 3 meses, ainda era mais, depois era pior, e sim, voltaram para Budapeste, não tinha jeito. Ainda bem que o meu cunhado era arquiteto, ele tinha um emprego, um funcionário, mais ou menos, num ministério de construção, ele arrumava um apartamento para eles, porque eles perderam o apartamento, perderam tudo. sim. E aí ficaram lá. E aí, então, como ficaram presos, eu falei, agora não tem mais jeito. A gente ia ficar junto na Itália, não tinha mais Uhum, jeito. Aí falou, sim. bom, fazer o quê? Aí, então, eu tentei até, pensava em mudar para Israel, mas não tinha muita vontade. Aí depois eu falei, bom, vamos tentar. Eu fiquei na Itália, primeiro em Salemo, que era até agradável ficar, mas depois tinha que mudar para uma cidade pequena, na Sim. Itália, onde meu tio trabalhava, que era muito feia, mas depois ele foi também mudado para Palermo, então fiquei em 3 lugares da Itália. Uhum. E durante quanto É, tempo? aí fiquei 5 anos e meio na Itália. 5 anos. Uhum. 5 anos, sendo que em 3 cidades. A última cidade era Palermo. Olha, e conseguiu manter o contato? Como conseguiu manter o contato com seus pais através do correio? Tinha correio? Só escrevendo cartas. Uhum. É Que isso chegavam, também. então. Esse negócio de escrever cartas, como fiquei sabendo, era um empecilho também. Uhum. Por quê? Porque eu tinha bons amigos na Austrália. Eu queria ir na Austrália. E a Austrália não me deu visto, de jeito nenhum. Aí fiquei sabendo por um diplomata, que era outro parente meu, que eles não queriam dar o visto para mim, porque eu correspondia com os meus pais, que eu era comunista. Por causa da correspondência, quer dizer, é um absurdo, mas essas Sim. absurdos acontecem. Quer dizer, eu não consegui o visto australiano porque escrevia com meus pais. Ou Era seja, comunista. Era e comunista. depois da guerra, as dificuldades continuavam, mas de outra forma, então, podemos dizer. As Quer dif- dizer, os problemas continuavam porque primeiro era judeu, depois era comunista, quando não era, nunca era Hum, comunista, ao contrário. uhum. E, bom, aí então falei, agora não tem mais jeito. Eu tenho que sair da Itália, não posso ficar lá, porque não tinha como trabalhar. Sim. Então, dei entrada em vários vistos, pedido de visto em vários países. Aham. E saiu o primeiro foi o Brasil. Assim que vim. Quer dizer, eu dei entrada a Canadá, Estados Unidos, Paraguai até, Sim. mas o Brasil saiu primeiro. E assim que em 54 eu vim para o Brasil. Aham. E Agora, veio sozinho, de navio, sozinho, sozinho, da sozinho. Itália, de Gênova também, como os outros refugiados, veio do porto de Gênova, ou de outro No porto? Porto de Gênova, eu Gênova. saí do Porto de Gênova, como refugiado, eu recebi todas as papeladas, inclusive quem me ajudou foi não era a Joint, era outra, agora me lembro, é outra Outra comunidade judía. associação. Uhum. Isso também, que era, eu era
não era oficialmente nem era judeu, mas Sim, eu aproveitei e consegui, como tinha um conhecido lá, sim, sim. então, assim vim para o Brasil, sozinho. Aham. E aqui tinha Aqui, alguém que conhecia ou ninguém? por acaso, Hum. eu recebi um monte de endereços. Meus pais me mandaram endereços, um monte de endereços. Comecei a ver quem, e por acaso, era um, um empregado do meu pai, ou da família, era um viajante que era do meu pai na fábrica. Sim, A família toda veio para cá, em São Paulo. E entre os endereços era esse. Quando a filha, ficou sabendo, quando o telefone me deram um telefone aí para lá, vem já, 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 pega o táxi, eu pago. Aí fui lá, eles que me ajudaram. Aí que ah, eles me falaram para arrumar um visto para os meus pais, aí sim, eles podiam ter o passaporte de emigração na Hungria. aham, E assim, durou um ano até eu conseguir esse visto. sim. Esse visto mandei para a Hungria assim que os meus pais chegaram depois aqui também. Que bom que Assim que conseguiram. assim consegui. Aí depois a gente começou a viver junto. Ah, que bom. Assim É, que foi. então, assim, depois imagino que no Brasil, os anos foram cada vez mais felizes, melhores para vocês. Imagino que já começou uma parte mais positiva da Aí, sua é, vida. aí E, eu trabalhava quando sim, ainda antes dos meus pais chegarem, não é? Eu uhum, comecei a trabalhar, eu vim aqui como radiotécnico, que eu sim, aprendia lá na Itália, eu vim como radiotécnico, eu fui trabalhar no RC Victor, RCA Victor, que hoje nem existe mais aqui, sim, e aí depois eu fiquei trabalhando, quando meus pais chegaram, eu ainda trabalhava lá. Aí aham, depois que meus pais chegaram, depois a gente juntou com meu pai e fizemos um negócio no ramo deles, que era tripas. sim, E aí eu fiquei trabalhando nisso por muito tempo, né? E depois aí tinha que trabalhar como empregado de novo, depois, quer dizer, aí as coisas, tinha muito problema, mas sim. Imagino, mas bom, desde então passaram muitos anos e o senhor está aqui em 2021. Eu vejo um senhor com boa saúde, espero que seja assim mesmo, e com positividade, um sorriso e nos contando essa história incrível também, como a dos outros sobreviventes. Bom, é um prazer para mim poder conhecer sua história também. E gostaria de saber, já que nós já conversamos em húngaro antes de gravar, como o senhor manteve os seus conhecimentos de húngaro, voltou para a Hungria desde então, é, leu muito, assistiu os filmes, tem familiares ainda lá? Como funciona? não, familiar não tem mais ninguém. Uhum, Eu tive tias, sim, morreram todas elas aham, morreram. Eu não tenho mais ninguém na Hungria. sim, O que acontece é o seguinte: eu faço questão de saber que não esquecer o húngaro. Eu escrevo, eu acho que escrevo praticamente sem erro. uhum, Escrevo e falo também sem erro, sim, eu acho. Quer dizer, não, perfeitamente, eu faço questão. Isso é uma mania minha. Então, por isso que eu não a esqueci. Mas eu tive com esses. Hoje todo mundo morreu já, que eu falei, não é que eu encontrei. Eu falava húngaro com eles. sim, Hoje tem menos gente com quem eu posso falar húngaro. Eu casei aqui também com uma húngara. aham. Então, em casa só falavam húngaro ou já foi Falavam, mudando? ela também já faleceu. Ela Ah, falava com ela só em húngaro. uhum, Meu filho, que nasceu aqui,
fala húngaro, não sei, hoje já está. Ele falava perfeitamente húngaro, porque meu Uhum, sogro era uma pessoa que também fazia questão de falar húngaro. Então, uhum. ele falava húngaro com o meu filho e Sim, fazia questão que falasse bem. Então, ele também, ele que faz bom. questão também de falar possivelmente bem. Hoje tem pouca possibilidade. Né? Então, mas eu faço questão também de escrever bem no húngaro. Sim, sim. Não só É falar, porque como escrever. trazer esse conhecimento assim da família e passar para as outras gerações é sempre bom, é sempre uma mais-valia, né, no currículo da pessoa, assim, pessoalmente falando também. Então, que bom que, apesar de ter passado tantíssimo tempo, a família conseguiu manter essas raízes também, e apesar de umas lembranças mais pesadas que têm a ver com a sua vida, a sua infância na Hungria, mesmo assim, conseguiu manter o contato, a língua, e imagino que, bom, que também na sua infância, antes da guerra, houve momentos bons também que vale a pena lembrar, antes dos Sim, horrores sim. acontecerem. Antes, agora outra coisa que eu quero dizer, Sim, eu hoje, o que quero dizer mesmo que além de, bom, eu falo húngaro com quem eu posso. Quer dizer, hoje, sim, a minha esposa faleceu, aquela primeira era sim, húngara, ela faleceu. Quer dizer, uhum, hoje são 20 anos que ela faleceu. uhum. Eu tenho uma outra brasileira. Logicamente, aí não tem como falar É, húngaro. mais Mas difícil. com quem eu posso falar húngaro? Eu tenho o meu sobrinho que nasceu ainda antes da guerra, não. Ele nasceu depois. Mas ele veio aqui ainda criança, com 10 anos. Que ele Aham, já falava húngaro, mas agora ele sim. aprendeu de novo. Agora está trabalhando também com a Hungria. Ah, Então, que ele legal. aprendeu. Então, quando posso falar húngaro, falo húngaro. Tem um amigo Hum. também que é húngaro, também com ele falo húngaro. Quer dizer, É, na verdade, em São Paulo não é difícil encontrar húngaros, porque é, tem milhares, né, pela cidade, então é, que bom que essa comunidade se mantém unida também de certa forma, e às é, vezes acontecem eventos, esperemos que em breve possamos nos encontrar todos novamente nos eventos culturais, é, na Casa Húngara e etc. E espero ver o senhor, cada húngaro também ia. conhecê-lo pessoalmente, porque acho que a gente ainda não se encontrou pessoalmente, mas eu É um prazer também para mim. gostaria de Mas eu queria conhecê-lo. dizer, eu estive duas não, quatro, as 5 vezes, 4 vezes na Hungria, Aham. depois, 4 vezes. Uhum. Ah, então, Então, bastantes vezes também. então foi um prazer também para mim. Não, então, eu que agradeço muito o seu depoimento, fica registrado junto com as outras entrevistas também, e desejo tudo de bom para o senhor, muita saúde Obrigado, especialmente, igualmente muita tudo de bom alegria. também. Tá?